Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a cada um por ter saído da sua casa hoje, ter tido esta oportunidade de encontro consigo mesmo, com a espiritualidade benfeitora, amiga, que tanto nos beneficia e, é claro, conta também conosco, através dessas atitudes que nós temos. A nossa vida é muito ampla, é muito bonita, e é por isso que temos oportunidades e saibamos cada um aproveitar este momento. E ainda mais hoje, nesta noite de tanto calor humano, não é verdade? Todos juntinhos aqui, sentindo os efeitos do calor, mas que de certa forma, para nós mostra esta força, esta união. A palestra de hoje, dia 6 de outubro de 2023, é para fazermos uma homenagem ao aniversariante da semana. Muitos de nós já ouvimos falar sobre Allan Kardec. Allan Kardec e toda a revelação espiritual que foi possível termos este conhecimento do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. É graças a Kardec, Allan Kardec, que tivemos de forma fácil, codificada, orientada sobre questões como espíritos, a existência dos espíritos, a comunicação dos espíritos, a reencarnação e a possibilidade da comunicação entre os encarnados e desencarnados, através de ensinamentos que se transformam em uma doutrina muito consoladora. Pois, como não seria consolador ter a certeza da continuidade da vida, a certeza de continuar a saber que os nossos entes tão queridos, tão amados, continuam vivendo e que este amor não se perde. E através da palestra de hoje, nós faremos este passeio sobre quem foi Kardec, qual a importância da sua contribuição para as nossas vidas, inclusive até os dias de hoje. Reconhecem a nossa casa? Nós vemos aí no telão a nossa morada cósmica. É neste globo onde se encontram todos os nossos amores, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas vivências, todas as nossas experiências. Tudo concentrado neste ponto da imensidão do cosmos. E este planeta, acreditem, ele se transforma ao longo dos tempos. Basta olharmos a nossa sociedade de hoje, em relação como era há 10 anos, 20 anos. Quantas situações que eram permitidas lá atrás e hoje já não são tão mais bem vistas. A sociedade muda. E a própria forma geológica da Terra também se transforma. Isso significa que tudo que é material evolui, se modifica e tem esta transformação. E a sociedade de hoje, como falamos, diferente de como era um tempo atrás. E como será a sociedade há 100 anos atrás, 1000 anos, há 2000 anos na época de Jesus? Claro que nós, vivenciando a matéria nos dias de hoje, nós temos certa dificuldade em compreender as mudanças, pois nós vivenciamos ela dia após dia. E é nesta transformação que as sociedades também se transformam. As pessoas vivendo cada um a sua cultura, também tendo, de certa forma, revelações que vão moldar
e pautar a sua existência. Jesus, há 2000 anos, esteve encarnado entre nós e através de uma série de exemplos, de passagens, de exemplificações do seu amor e das revelações, nos ensinou muito. Porém, nem tudo o que Jesus nos ensinou conseguimos ainda colocar em prática. E por que será que não conseguimos ainda colocar em prática o que Jesus nos ensinou? Quando lemos o Evangelho ou ouvimos uma palestra, parece tão simples. Jesus resume os mandamentos em 2: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Ora, através desse ensinamento do Cristo, eu não devo fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Isto é uma lei, é uma máxima, é uma verdade e toca profundamente os nossos corações. E apesar de ser tão simples, temos dificuldade de pôr em prática. Justamente porque ainda temos as nossas questões individuais enquanto seres encarnados, nossos sentimentos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E Jesus nos alertou, como na passagem do Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 12 e 13. Eu tenho ainda muito que vos dizer. Ou seja, Jesus reconhece que ele não pôde dizer tudo em sua época, porque sabia que não compreenderíamos. Já não compreendemos o que ele nos disse, imagina se falasse ainda mais. Mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, não tínhamos o preparo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que Jesus quer nos dizer através desta passagem? Eu tenho muito a falar, vocês têm muito a aprender, mas ainda não é o momento. Mas vai chegar um dia que vocês terão esse preparo, e aí sim, o Espírito da verdade vos guiará nessa verdade. E essa promessa de Jesus, ela se cumpre, porque as revelações espirituais foram acontecendo de tempos em tempos, até que hoje o nosso conhecimento sobre a espiritualidade é muito mais ampliado do que era há um tempo atrás. E este tempo que eu digo, há 1 século, 2 séculos, 3 séculos, vamos aprendendo. Conhecem essa imagem? Quem conhece, por gentileza? Alguém arrisca? Aqui na frente falaram Revolução Francesa. E está certo. Muito obrigado pela participação. Trouxemos esta imagem da Revolução Francesa para demonstrarmos um período da história da humanidade onde houve uma grande convulsão social, uma agitação, um distúrbio. A Revolução Francesa é marcada pela tomada da Bastilha, uma prisão. E a França da época era dividida em estados, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Ou seja, nós já ouvimos falar nas histórias, filmes antigos, onde havia um clero dominante, uma nobreza dominante, e a população em geral com mais sofrimento, com mais dificuldades. Chega um momento em que a sociedade oprimida se rebela e causa toda esta agitação. Este evento, chamado Revolução Francesa, ele marca um período da nossa história que separa para a idade contemporânea. E foi uma época de grande revolução,
claro, com ainda muitas dificuldades, mas era uma forma da população mostrar que não estava contente com a situação vivenciada na época. Havia o questionamento do poder divino, da divindade, pois nós sabemos que a igreja desempenhava um papel muito grande nesta época, misturando-se com a política, inclusive. O homem já não era mais o mesmo. O homem, nessa sociedade que nós vimos, ele se transforma. E aqueles dogmas, aquelas questões que eram colocadas para as pessoas, já não faziam mais sentido. E por isso, alguns questionamentos começam a surgir. E por isso, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Liberdade, igualdade e fraternidade. Nós já ouvimos esse lema também. Ele vem da Revolução Francesa, justamente para questionar esta ordem divina de poder e também o próprio absolutismo da monarquia. E é claro que a equipe espiritual, os benfeitores, o governador da terra, nosso Mestre Jesus, acompanha esta transformação do planeta, pois sabe que o tempo era chegado, pois é através dessas agitações, destes momentos de mudança, em que algumas atitudes são feitas para justamente adquirirmos aprendizado, pois afinal de contas, tudo para nós é aprendizado. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai nos dizer o seguinte: o orbe, ou seja, o nosso planeta, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosa transformação, ou seja, é no finalzinho do século XVIII para o começo do século XIX, que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao Evangelho suave do cristianismo. Pois é neste período em que o homem se afasta da sua religiosidade, pois era um momento de muita imposição, de hipocrisia, muita riqueza pouco distribuída, e era mais fácil para que as pessoas se afastassem de tudo aquilo que era dito religioso. E era preciso, através, então, deste momento, que o homem se reconectasse com Deus, após um período doloroso da Idade Média e dessas transformações sociais. E o Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, lembra quando falamos no início do Consolador prometido, seria trazido até nós o Espírito da verdade? O Espiritismo veio neste momento esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. E nós fizemos esse preâmbulo até agora justamente para mostrar o caminho e qual era o cenário que Allan Kardec vivenciou no início do século XIX, ao encarnar aqui na Terra. Uma Terra passando por transformações, era o continente americano adquirindo a sua independência, começando pelos Estados Unidos, chegando à América do Sul e, por fim, o Brasil, o último país da América do Sul a ser independente. Essas transformações, a própria Igreja fazendo o movimento da Contra-Reforma em resposta à Reforma Protestante. Era necessário a promessa do Cristo se cumprir. As pessoas necessitavam novamente ser reconduzidas a este amor do próprio Evangelho, a este Consolador. E assim nós vimos que a tarefa de Allan Kardec era muito difícil e também complexa. Competia-lhe a Allan Kardec
reorganizar o edifício desmoronado da crença. Palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E aqui nós temos a convite de Jesus, a encarnação de Allan Kardec no século XIX. E é claro, Kardec seria um homem encarnado, poderia falhar, se assim o desejasse, através da falta de sua firmeza. Porém, a espiritualidade conhece a capacidade de cada um. E mesmo se Kardec viesse a falhar, um outro seria preparado. Pois o que é destinado a todos nós para o nosso progresso e a nossa melhoria, como Jesus nos prometeu, deve ser cumprido. O plano espiritual não se apresentou a nós somente no início do século XIX. O plano espiritual, como uma verdade, como uma lei divina, sempre existiu. E as suas manifestações aqui na Terra sempre aconteceram. Tanto que nós já ouvimos falar, por exemplo, do oráculo de Delfos, as pitonisas, o xamanismo, os egípcios. Quantas culturas, quantas sociedades trabalhavam a sua mediunidade, esta crença na conversação com os espíritos. E assim nós sabemos, os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Também não foi invenção de Kardec ou do próprio Espiritismo. Tanto que na Bíblia nós temos, no Evangelho, também no Antigo Testamento, inúmeros relatos de aparições, por exemplo, e de muitos fenômenos, e até mesmo de adivinhações através de sonhos. Coube ao Espiritismo não criar, isto é importante para falarmos, mas coube ao Espiritismo o estudo de todos esses fenômenos mediúnicos e a sua divulgação. E é por isso que no Brasil hoje, o maior país espírita do mundo, termos tantas casas espíritas, espiritualistas, universalistas, que trabalham nos demonstrando a possibilidade da comunicação espiritual, nos fortalecendo a fé. Quando falamos em revelações, no início da palestra, falamos sobre o momento adequado a cada uma das épocas. E a primeira revelação que nós tivemos foi através de Moisés, falando sobre um Deus único, algo inovador para a época. Claro que outras sociedades, inclusive a egípcia, já falavam de um Deus único. Mas, pelo nosso conhecimento ocidental, através dos relatos bíblicos, Moisés fala sobre o Deus único. Então, esta é a primeira revelação. A segunda revelação, consideramos o ensinamento do Cristo, Jesus. Pois Jesus nos revela não um Deus da guerra, um Deus vingativo, ou um Deus que possui um povo eleito. Jesus vem nos falar sobre o Deus Pai. Jesus refere-se a Deus como Pai. Deus amoroso, Deus misericordioso, que nos perdoa, que nos ama, que nos dá inúmeras oportunidades. Através de Jesus, nós temos um entendimento que todos nós, através da nossa transformação interior, conquistamos novas situações. E o Espiritismo, neste aspecto que estamos tratando hoje, é considerado como a terceira revelação. Percebam que cada um ao seu tempo, e um não nega a existência anterior. Pelo contrário, vem lhe dar o cumprimento.
Jesus vem nos ensinar sobre Deus, mas isso foi possível, pois Moisés já havia falado sobre o Deus único. E o Espiritismo vem nos falar sobre as revelações espirituais que ainda se encontravam em conhecimentos espalhados em diversas culturas, sociedades, dogmas. E o Espiritismo reúne, compila este conhecimento, sem negar aquilo que já havia sido feito antes, pois o terreno já havia sido preparado. Então é por isso que nós falamos, as revelações acontecem de acordo com o nível de entendimento dos homens do seu tempo. E o Espiritismo surge no século XIX, quando a sociedade já se encontra mais esclarecida. É o amadurecimento da humanidade, pois naquele momento já haviam a existência de ciências. E como sabemos, o Espiritismo e a ciência, junto com a filosofia, andam juntos, pois um precisa do outro. Pois ora, se a ciência tem a verdade, tem o estudo, tem o conhecimento, a religião não pode ser a negação da ciência, e nem a ciência a negação da religião. Então o Espiritismo justamente também vem mudar este ponto de vista para todos nós. Arthur Conan Doyle, já ouviram falar? Conhecem? Quem conhece, levanta a mão, por gentileza. Eu vou dar uma dica, talvez fique mais fácil. Eu vi que poucas pessoas conheceram pelo nome. Mas e se eu falar do detetive Sherlock Holmes? Conhecem? Quem conhece Sherlock Holmes? Aumentou. Então, apresentamos o Criador e a criatura. Então, Arthur Conan Doyle, um escritor, um cientista e um médico escocês, que viveu entre 1859 e 1930. E aí muitos podem estar se perguntando, o que o escritor do Sherlock Holmes está fazendo numa palestra que fala de Allan Kardec? Arthur Conan Doyle estudou a fundo o Espiritismo. Em 1926, ele publica um livro chamado História do Espiritismo. E ele vem justamente falar sobre isso que nós estávamos conversando antes. O tempo era chegado, era necessário o amadurecimento da humanidade. Só que o Espiritismo, para ser aceito pelas pessoas, imaginem a revolução que não foi. Hoje, para nós, é tudo muito fácil. Aqui no começo, a Rose falou sobre as senhas, cada um com uma senha para conversar com a entidade, ou seja, conversar com o espírito. E nós agimos com muita naturalidade, pois já faz parte da nossa vida hoje. Nós sabemos do quanto somos ajudados pela equipe espiritual e sabemos da sua existência. Mas imaginem numa época onde não era comum ou não existia uma casa como essa. Era necessário em que verdades sendo reveladas tocassem não só o coração das pessoas, porque hoje é muito fácil, nós temos a nossa intelectualidade para compreender que é possível. Mas naquele primeiro momento era necessário um chacoalhão, era necessário fenômenos acontecendo para despertar o interesse no assunto. E Arthur Conan Doyle vai falar sobre uma invasão organizada, invasão espiritual organizada. Era o preparo do advento do espiritismo já nos tempos modernos. E o que será essa invasão organizada? Ele chama de precursores. Foram grandes movimentos que foram preparando o terreno para o surgimento do espiritismo. Vamos falar das irmãs Fox. Já ouviram falar delas?
A palestra é interessante, pois a gente vai aprendendo muitos assuntos. Depois, claro, num momento aqui muito breve da palestra, não é possível falar tudo, mas cada um depois, pegando aquilo que gostou mais, pode pesquisar no Google, pode estudar um assunto mais interessante que lhe chamou a atenção. As irmãs Fox viveram num vilarejo dos Estados Unidos chamado Hydesville, no século XIX, começo do século XIX. Esta era uma família protestante, mãe, pai e 3 filhas, as 3 irmãs. Mudaram-se para casa, só que neste ambiente começaram a ouvir-se muitos barulhos, como arranhões e até mesmo batidas. Era uma imensa perturbação para aquela família. Isto ocorreu em março de 1848. Na verdade, começa antes. Em março de 1848, os ruídos ficaram maiores. Aqui no telão nós temos a imagem da casa e do mapa do seu vilarejo. E aqui nós temos as irmãs, a Kate, a Lia e a Meg. No dia 31 de março de 1848, a mais novinha das irmãs, geralmente as crianças menores, são as que menos têm medo, não é verdade? Ela decidiu interrogar as pancadas. Ela entendeu que através daquelas pancadas ela poderia se comunicar com elas. E elas criam um sistema de alfabeto. Uma pancada, letra A. 2 pancadas, letra B. 3 pancadas, letra C, e por aí em diante. E através disso, foi revelado àquela família um assassinato que havia ocorrido no local e o corpo do caixeiro viajante estava emparedado. E através das comunicações a polícia descobriu o corpo. Hoje, neste vilarejo, encontra-se o Museu do Espiritualismo Moderno. Ainda não espiritismo, pois ainda não havia o nome espiritismo. Mas consideramos estes acontecimentos de Hydesville com as irmãs Fox como um grande fenômeno que despertou a atenção do vilarejo, do estado, do país e atravessa até o continente, chegando na Europa. E esses fenômenos foram se reproduzindo em todos os cantos do globo de forma semelhante. E é por isso que Arthur Conan Doyle chama de a invasão organizada. E aqui nós temos o nosso mapa, mostrando, através desses focos de luz, fenômenos espirituais ocorrendo em todas as partes. Vamos sair da América e voltarmos para a Europa. Vamos adiantar o nosso relógio nessa viagem, o nosso calendário, e 100 anos. Saímos de 1789, Revolução Francesa, para 1889, quando Paris passava por uma grande transformação urbanística, pois ela sediaria a Feira Internacional. E a construção da Torre Eiffel, um monumento tão conhecido de nós, seria a porta de entrada para esta feira. Imaginemos então a grandiosidade desta feira internacional. A torre seria construída apenas para a feira, depois seria demolida. Mas nós sabemos que a torre continuou. E na época foi o maior edifício construído pelo homem, com 300 metros de altura. Só foi superado em altura pelo Empire State Building em Nova York, nos anos 30 do século XX. Paris, a capital do mundo,
o centro de todo conhecimento, 100 anos após todas aquelas agitações da Revolução Francesa. E é neste cenário, entre a Revolução Francesa e Paris sendo sede da Feira Internacional, é que temos, então, o advento do Espiritismo. E um fenômeno ocorria na sociedade de Paris. Um fenômeno que era a diversão da alta sociedade, também de todos os níveis sociais. Era uma verdadeira febre, uma coqueluche. Já ouviram falar das mesas girantes? Este fenômeno ocorria nos salões de Paris da época. Pessoas sentavam-se ao redor da mesa e a mesa girava, movimentava-se, levitava, de certa altura despencava e quebrava no chão. E num momento semelhante ao que aconteceu com as irmãs Fox, a mesa também produzia pancadas. E com isso também criaram os alfabetos através das batidas, para então que as mesas respondessem. Mas vamos já ficar com uma interrogação aqui no nosso ouvido, atrás da nossa orelha. As mesas respondiam? As mesas possuem inteligência para responder? Esta mesa possui inteligência? Bom, eu não vou tocar muito nela, vai que ela mexe, não é? Aí vai assustar todo mundo. A mesa, sabemos, não possui inteligência. Mas o que produzia aquela inteligência para que a mesa agisse de uma forma inteligente? É aí que começam os estudos sérios a respeito, então, deste fenômeno das mesas girantes. E Kardec vai ter contato com o mundo espiritual numa sessão das mesas girantes, através de um convite de seu grande amigo Fortier, um estudioso do magnetismo. E Kardec se interessava pelo estudo do magnetismo na época. Aqui nós temos imagens da época ou representações mostrando que, através de recursos mediúnicos de uma ou de mais pessoas, as entidades desencarnadas, através de pancadas nas mesas ou através do movimento, respondiam inteligentemente às perguntas dos curiosos. Então aqui nós já trazemos que não eram as mesas as portadoras da inteligência, mas sim aqueles que faziam a mesa se movimentar, mesmo que, de certa forma, invisíveis aos nossos olhos. Eram os espíritos, ou seja, como foi dito, as entidades desencarnadas. E Kardec, cumprindo a sua missão, sem saber ainda na época, interessa-se pelo estudo das mesas girantes. E no começo, muito cético, muito descrente, pois é claro, também nesses fenômenos todos, muitos se aproveitavam disso para mistificações, enganações, cobrança de dinheiro. Mas Kardec participou de reuniões muito sérias e ele começou a questionar, e são feitas várias teorias do porquê aquelas mesas se movimentam. No começo, ele até formulou que era o próprio magnetismo dos médiuns que fazia aquele envolvimento na mesa e ela se movimentava. Isso poderia até ter uma certa razão. Mas depois, como explicar que através daquelas pancadas, perguntas eram respondidas de forma que apresentavam um conhecimento que fugia do entendimento de todos ali presentes? Muitas coisas eram respondidas e que seriam comprovadas somente depois. Ora, se naquela reunião as pessoas que participavam não tinham um conhecimento daquilo,
Como explicar então que a mesa respondia de forma correta e sem ser movimentada somente pelo magnetismo? Então começa aquele entendimento que uma outra força superior a tudo aquilo seria então necessária. E para também pontuarmos aqui nesse momento da palestra, Allan Kardec não é o nome de batismo ou o nome de nascimento do codificador do Espiritismo. O seu nome de nascimento é Hippolyte Léon Denisard Rivaillot. Ele adota o nome Allan Kardec tempos depois, justamente para tirar a sua personalidade desta nova doutrina que surgia. E não coloca o nome de kardecismo, mas sim espiritismo, pertence aos espíritos, não a um homem. Então, inclusive, o seu nome é alterado. E a revelação dada a ele é que ele se chamou Allan Kardec em uma das suas encarnações como um druida. E ele adota, então, o pseudônimo Allan Kardec para assinar as obras do Espiritismo. E Kardec, ainda nesta época como Hippolyte, ele diz o seguinte: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, ou seja, as mesas girantes, uma aparente futilidade. No passatempo que faziam daqueles fenômenos, alguma coisa de sério. Olhando com um olhar mais atento, ele viu que tinha algo mais sério, como que a revelação de uma nova lei que ele resolveu então estudar a fundo. E para o Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que não é demérito nenhum a doutrina dos espíritos ter surgido através de um fenômeno tão vulgar como a mesa girante, pois foi o passo inicial, assim como a eletricidade nossa foi descoberta através de um sapo, de uma rã. Então, fenômenos do cotidiano, muito simples, vulgares, acabam dando origem a conhecimentos mais aprofundados. Kardec nasce na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. É o aniversariante da semana, como falamos, e por isso destinamos a ele todo este nosso carinho, estas honras, através de tanto aprendizado que tivemos. Sendo de uma família de tradição católica, e inicia seus estudos também na Suíça, através do educador Pestalozzi, que tem também um papel fundamental na democratização do ensino. Passando muito brevemente pela sua biografia, apenas para pontuarmos que Kardec, antes de ser Kardec, teve uma vasta produção acadêmica, como bacharel em Ciências e Letras, notável pedagogo, ele luta inclusive pelo acesso da educação pública gratuita na França, membro da Real Academia de Ciências Naturais, e já nesta época ele lecionava de forma gratuita dentro da sua casa. Ou seja, um trabalho voluntário, coisa que talvez não fosse tão comum naquela época como é hoje. Estudos em química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e também a língua francesa. E ele publica, antes de ser Kardec, como Hippolyte, diversos manuais, diversos livros didáticos, como o Manual de Aritmética, que foi adotado por décadas nas escolas francesas. E ele tem matrimônio com a Amélie Gabrielle Baudet, que foi uma companheira importantíssima na sua trajetória. Ela fazia toda a separação das cartas, catalogava, respondia, ajudava Kardec nessa compilação dos estudos. Kardec tem conhecimento das mesas girantes no ano de 1854. Então, Kardec já
possuía na época 50 anos. Então foi logo após ele ter consolidado o seu nome como educador. E ele ouve falar das mesas girantes através do amigo dele, o magnetizador Fortier, como nós falamos, e ele se interessa por esse estudo, pois ele quer descobrir, quer conhecer. No princípio, também nós já adiantamos que o Kardec revela-se cético face à sua posição de um livre pensador, um homem austero e observador. E diz o seguinte: tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas algumas vezes mentalmente, o que acusavam a intervenção de uma inteligência estranha. É aquilo que nós comentamos. Perguntas eram respondidas muitas vezes apenas pela formulação da mente. Ele pensava numa pergunta e a mesa respondia. Como explicar esse fenômeno apenas pelo magnetismo? Não era possível. Por isso ele fala de uma intervenção inteligente. E é através dessa máxima que Kardec formula que encontramos muitas respostas para a nossa vida, inclusive hoje. Todo efeito tem uma causa. Basta olharmos o efeito que nós vamos chegar a uma causa, pois um necessita do outro. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ou seja, se as respostas que a mesa dava não eram aleatórias, mas seguia uma inteligência, então aquela causa que produzia o efeito inteligente tinha que ser também inteligente. E através disso, Kardec começa a participar de reuniões mediúnicas na casa de pessoas acima de qualquer suspeita, pessoas, inclusive, de certo prestígio, de conhecimento, e as médiuns que se comunicavam com Kardec na época eram duas irmãs, de 14 e 15 anos aproximadamente. Hoje em dia não é nem tão comum jovens ou crianças saindo, ou entrando na adolescência, trabalhar mediunicamente. Mas na época foi necessário que fosse assim, ainda mais para que Kardec tivesse a certeza que aquelas respostas vinham de uma inteligência superior ao entendimento de uma criança de 12, 13, 14 anos. E essas reuniões, elas duraram cerca de 2 anos na casa dos Baudin, essa grande família que participava da época na compilação das respostas que mais tarde vieram dar origem ao livro dos Espíritos. E eu gostaria também de dizer que caso alguém tenha alguma pergunta, queira fazer algum comentário, pode levantar a mão, todos têm a palavra. Embora aqui eu tenha trazido algum conhecimento, nós estamos, de certa forma, conversando. Então, surgiu alguma dúvida, não ficou muito claro alguma parte, por gentileza, podem perguntar. A palestra de hoje, ela vem justamente fazer esse panorama histórico para que nós possamos, é claro, também entender o nosso presente. Em março de 1856, e logo depois, em abril, Kardec ele tem conhecimento do guia espiritual que o acompanharia e logo depois da sua missão. E aí, então, ele tem conhecimento da missão que ele desempenharia. E numa dessas comunicações, Kardec pergunta: qual é o seu nome? Qual é o nome deste guia que me acompanha? E a entidade responde: para ti chamar-me-ei à verdade, e todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, eu estarei à tua disposição. A verdade
é este o guia, o protetor espiritual de Allan Kardec, que o acompanhou na formulação da codificação da doutrina dos espíritos. Essas comunicações foram publicadas póstumamente, ou seja, após o desencarne do Kardec, essas comunicações foram compiladas no livro chamado Obras Póstumas. E nós temos ali a transcrição desse diálogo de Kardec com a entidade que o acompanhou durante todo esse tempo. E nessas reuniões que Kardec participava, ele começou a formular muitas questões e um grande número de material estudado. E é por isso que, através de centenas de questões que foram feitas, Kardec ordena este entendimento na obra, no livro que nós conhecemos, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Ou seja, 3 anos após Kardec ter o primeiro contato com as mesas girantes. Então foi uma tarefa bem árdua. Conhecem o Livro dos Espíritos? Levantem a mão, por gentileza, quem conhece. Leram? Eu vou falar um pouquinho do Livro dos Espíritos depois e o porquê ele é tão importante para nós. O Livro dos Espíritos contém os princípios filosóficos da doutrina dos Espíritos. Vem nos trazer a filosofia, ou seja, chamar-nos a atenção pelo conhecimento, o amor ao conhecimento. Eu posso hoje provar a existência de Deus? Conseguimos provar materialmente a existência de Deus? Não conseguimos. Mas o nosso entendimento diz que há algo superior. Lembra? Vamos olhar o efeito. Qual é a causa? Olhemos a nossa natureza, a harmonia cósmica. Quem é o Criador? Quem é esta inteligência? Ou melhor dizendo, não é quem, é o que é. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é quem é Deus. Pois não é uma personalidade, não é um ser humano, é o que é. E os Espíritos respondem: é a inteligência primeira, é a causa de todos os efeitos. Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todos os efeitos. Materialmente, não provamos Deus, mas o nosso entendimento, a nossa filosofia diz que sim. Por isso, a revelação do Livro dos Espíritos, através, então, da filosofia. Dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a existência de Deus, a imortalidade da nossa alma, o que nos traz grande consolo, pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não é somente a Terra que abriga a vida. A criação de Deus é infinita, é gigantesca. A vida existe em todos os lugares, pois Deus nada cria de inútil, se considerarmos Deus como completo, como perfeito. Isso é filosofia. A natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo material. Tudo isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. E lembra quando foi dito que Kardec era um educador? E que bom que ele era um educador.
ele trouxe o livro dos Espíritos para nós através de perguntas e respostas. É a forma didaticamente mais simples de aprendermos. Pergunta e resposta. Pergunta, resposta. E uma questão vai levando a outra. E muito se fala da grandiosidade das respostas que o livro dos Espíritos nos traz. Mas as grandes respostas só foram possíveis porque alguém fez as grandes perguntas. E este mérito é de Allan Kardec. Leiam o livro dos Espíritos, pois lá está dividido em assuntos, em temas, e nós podemos encontrar as respostas de muitas dúvidas que nós temos. Como falamos, através do ensino dos espíritos superiores, em formas de perguntas aos espíritos e as respostas que nos foram dadas. Para compor o livro dos Espíritos, Kardec utilizou-se da colaboração de muitos médiuns e médiuns insuspeitos, através de uma análise rigorosa das comunicações e o controle universal dos espíritos comunicantes. Kardec também era um cientista. E como Kardec poderia fazer este controle? Simples. Fazia a mesma pergunta a vários médiuns em diversos locais. Não havia rede social na época. Então os médiuns não se comunicavam entre si. E após receberem as perguntas, cada um respondia ao seu método, ao seu modo, e Kardec depois analisava as respostas. E a maioria das respostas eram concordantes, categorizados então como a verdade da época. E aquilo que era discrepante era descartado. Então foi um controle muito rigoroso para que chegássemos às respostas que temos hoje no Livro dos Espíritos. No ano seguinte, Kardec funda a Revista Espírita, que vai ter 12 anos de publicação. A primeira revista espírita e também funcionava por método de assinatura, bem no século XIX, atingindo um grande sucesso na época, pois era na revista espírita que muitos assuntos eram tratados como um ensaio, como uma teoria, antes de comporem os livros da codificação. Também em 1858, é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E é nesta sociedade que muitas reuniões mediúnicas aconteceram, validando inclusive alguns dos conhecimentos contidos nas obras. O quarto livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno, é composto por relatos de espíritos que testemunham o seu desencarne e a sua vida no mundo espiritual, através de constantes comunicações. E essas comunicações eram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Para que haja a comunicação dos espíritos, é necessário que haja aqueles que sirvam de intermediário, que nós hoje chamamos de médiuns. E esta doutrina que tanto se propagava, conquistando milhares e milhares de adeptos a cada dia, pois o Espiritismo não tinha como intenção combater a crença em outras religiões, por exemplo. Mas o objetivo da doutrina era combater o materialismo que dominava a sociedade da época. Quantos suicídios foram evitados pela crença no mundo espiritual, pela compreensão do porquê de ter aquele sofrimento. E que recompensa haveria através de uma prova bem suportada,
tudo o que Jesus já havia nos ensinado, mas faltava trazer o ensino de Jesus para os dias atuais. E quantos corações foram consolados por essa doutrina? E através do grande número de médiuns que surgiam, foi necessário então o manual para os médiuns. Em 1861, nós temos então a publicação do Livro dos Médiuns. E acreditem, até hoje é o maior manual que temos a respeito da mediunidade. Claro que muitas obras existem e foram publicadas depois, mas a base é o Livro dos Médiuns. Muito dos entendimentos que necessitamos para explicar esses fenômenos mediúnicos, vamos encontrar no Livro dos Médiuns. Aqui eu gostaria de contar um acontecimento para vocês, falar uma história, inclusive para chamar um pouquinho a atenção de como a sociedade vivia nessa guerra ideológica, nessa disputa, pois muitos, é claro, não consideravam o Espiritismo como algo de Deus na época. Acreditavam que espíritos eram manifestações de entidades contrárias ao bem. Mas, ao mesmo tempo, pessoas eram chamadas a esta nova doutrina. E Kardec envia 300 exemplares de suas obras e de outras obras espíritas para um editor amigo seu, Lachatre, em Barcelona. Imaginem só, Barcelona, século XIX. Containers com muitos livros espíritas desembarcando no porto. E na época, a igreja detinha um poder muito grande. O bispo de Barcelona, pessoalmente, vai verificar que obras demoníacas eram aquelas que estavam chegando no porto de Barcelona, pois era assim que ele se referia a estas obras espíritas. Quando ele vê todas aquelas obras chegando, ele apreende as obras e monta uma grande fogueira na praça de Barcelona e queima os livros em praça pública. Lembremos que nós já estamos numa sociedade mais avançada, com conhecimento. E queimaram-se os livros. Eu preciso dizer o que aconteceu depois? A população ficou muito curiosa para saber que livros eram aqueles que estavam sendo queimados em praça pública. Pois tudo que é proibido é mais gostoso, não é? Então pessoas começaram a pegar as páginas pegando fogo da fogueira e queriam ler. Quando Kardec tem conhecimento de que as suas obras foram queimadas em praça pública, num primeiro momento trouxe-lhe grande tristeza e uma certa revolta. Como é possível, na modernidade, isso acontecer? Num movimento que parecia a Inquisição, e de certa forma era uma Inquisição. Mas os espíritos pediram a Kardec que tivessem calma. E Kardec depois compreendeu. O espiritismo se torna um fenômeno também após ou ultrapassando as barreiras da França. E aí a divulgação do espiritismo foi muito beneficiada com aquele auto de fé de Barcelona, através daquele ato do bispo de Barcelona. Então, é um exemplo, é uma história que eu trouxe para nós percebermos que mesmo diante de algo que consideramos negativo, o quanto isso traz um efeito positivo. A obra, ou melhor dizendo, as obras da codificação espírita são em número de 5.
as 5 principais. Livro dos Espíritos, o primeiro. Livro dos Médiuns, o segundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro. E aqui eu faço uma pausa para relembrarmos. Se o Livro dos Espíritos é a parte filosófica, o Livro dos Médiuns é a parte científica, é o método, é o estudo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral. Através dessa santa doutrina que revela de onde viemos, para onde vamos, quem somos, naturalmente nós nos aproximamos de Deus. E Kardec percebeu a necessidade desta elevação moral. E por isso o Evangelho segundo o Espiritismo. E claro, causando grande polêmica no seu lançamento, com detratores em todos os cantos, considerando uma heresia. Mas, ao lermos o Evangelho, o que nós encontramos lá? Senão o verdadeiro amor, o verdadeiro ensino de Jesus. E o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mais belos, é o Cristo Consolador. Mensagens do Espírito à Verdade, o guia de Kardec. Quarto livro, O Céu e o Inferno, que nós já citamos anteriormente, traz para nós os testemunhos, os relatos dos Espíritos, que contam para nós como foi o seu processo do desencarne, como foi a chegada ao mundo espiritual, o que experimentaram, se houve tristeza, se houve dor, se houve alegria. Também é um livro muito interessante. E Kardec, sendo o educador que é, divide o livro em capítulos, separando por espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos arrependidos, criminosos, espíritos medianos, e aqueles espíritos que passaram por grandes expiações. É muito interessante esta obra. Traz-nos exemplos para que nós não precisemos passar pelos que eles passaram para termos o aprendizado. E por fim, em 1868, a publicação do livro A Gênese, que vem nos trazer a origem do planeta Terra, a sua criação, a sua formação, melhor dizendo, e também vem nos esclarecer sobre fluidos. Já sentimos durante o passe, quem aqui ao tomar o passe sente uma movimentação em seu organismo? Uau, muitos! Parece que existem muitas mãos em cima de nós. E aí nós abrimos o olho, não tem ninguém materialmente. Nós sentimos o calor, sentimos o frio, sentimos aquela tontura, arrepio, nós levantamos da maca, às vezes me segura. O que é isso, senão a atuação dos fluidos? Fluidos magnéticos, fluidos espirituais, modificados pelo pensamento da espiritualidade, para que se transformem em medicamentos para cada um de nós, para que cada um receba aquilo que lhe é necessário. E no capítulo 14 de A Gênese temos um estudo completo de fluidos. Olha quantas dicas estamos dando hoje para adquirirmos mais conhecimento. Pois isso é universal, não é aplicado somente numa casa espírita. É aplicado na Umbanda, é aplicado na Igreja Católica. Quando adentramos uma missa, quando adentramos num culto, nós sentimos aquele ambiente modificado. Isso são fluidos.
E nós, como seres encarnados, também emitimos os nossos pensamentos e também modificamos os fluidos ao nosso redor. Eu sei que cada um de nós aqui tem aquela pessoa que quando vai vindo a gente pensa, puxa, lá vem essa pessoa falar tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é difícil, a pessoa não muda. Parece que tudo ao redor da pessoa tem uma energia um pouco mais pesada. É justamente a psicosfera daquela criatura, através da qualificação dos seus fluidos, através do pensamento. E por outro lado, temos aquelas pessoas que só o abraço dela nos conforta, nos traz uma emoção, uma alegria, justamente porque esta pessoa tem aquela positividade que nós precisamos. E assim vai, aqueles ambientes mais carregados, aqueles ambientes mais alegres, tudo isso é fluido. Quando adentramos aqui no Salve, nós já sentimos uma atmosfera diferente. Quantos de nós até dormimos aqui durante a palestra? Pois é aconchegante, nós estamos tendo contato com eflúvios tão sutis, tão amorosos, que é tão difícil encontrar no nosso dia a dia. Então, o palestrante ou a palestrante aqui na frente sabe que a pessoa está dormindo não é pela sua vontade, mas é pela sua necessidade naquele momento de receber mais propriamente todo este amparo e este carinho. E aí vocês podem estar se perguntando, falamos muito de espiritismo dentro de uma casa universalista, mas será então o espiritismo a religião do futuro? Kardec ele diz o seguinte, então isso é muito importante para nós. O espiritismo não é uma luz nova. Porque o espiritismo não inventou nada, ele vem compilar o conhecimento. Mas o espiritismo é uma luz mais brilhante, porque ele surge de todos os pontos do globo, através daqueles que viveram, ou seja, os espíritos, que são as testemunhas. Tornando assim evidente o que estava obscuro. E o espiritismo ele põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens na mesma crença, porque não há senão um só Deus e suas leis são as mesmas para todos. Não é o espiritismo que vai unir a todos, pois vai chegar um dia que não teremos mais um nome para uma religião. Nós vivenciaremos somente o amor. Esta será a nossa religião. Pois se Deus é o mesmo e todas as leis que estamos sujeitos são as mesmas, por que fazer separações? O entendimento vai ser muito próximo de todos. Mas o Espiritismo, este conhecimento que ele veio organizar, nos facilita a ter este conhecimento, a vivência, a prática e também esta renovação interior que todos nós nos propusemos. E isso que torna a doutrina muito bonita, pois ela não diz que só no Espiritismo encontra-se a salvação. Pelo contrário, diz que fora da caridade não há a salvação. Não importa o nome que coloquemos aonde participemos, pois necessariamente podemos ser uma pessoa boa não frequentando uma casa, mas sim no nosso quarto, fazendo as nossas preces, as nossas atitudes no dia a dia, a nossa conduta com a família, com os amigos, com os colegas. Experimentem falar para alguém que é cético, que você está frequentando uma casa espírita, espiritualista, de umbanda. No primeiro deslize que você comete,
a pessoa fala: nem parece que você vai no centro, olha só a sua atitude, não aprendeu nada, e aquilo se volta para nós. Mas isso serve para uma reflexão nossa, pois não é o que nós falamos que é o que nós somos, mas é o que nós realmente sentimos. Mas sem preocupações, nós temos altos e baixos. Podemos ter sim o conhecimento, mas num primeiro tropeção lá fora, esbravejamos, falamos impropérios. Mas na segunda vez, a gente até pensa: puxa, eu não vou falar isso na terceira. Aí às vezes quase fala e aí nós seguramos. É um processo. E isso é importante para todos nós, pois assim nós não precisamos nos cobrar uma transformação da noite para o dia e nem querer sair daqui querendo estudar tudo, ler tudo, pois Jesus já disse: tudo tem o seu tempo, tem a sua época. Cada um de nós encontra o seu momento. Mas o importante, como nós fizemos lá no comecinho, é agradecer a cada um pela presença aqui hoje. E não é eu agradecendo ou a Rose agradecendo, mas nós, dentro de nós, nos agradecendo por termos este cuidado conosco. Nós cuidamos da nossa alimentação, cuidamos do nosso corpo e temos a oportunidade de cuidar do que é espiritual. Pois sendo a revelação espiritual uma verdade, uma lei, ela faz parte das nossas vidas. Em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarna. Desencarnou cedo, para os padrões nossos, 65 anos. E os próprios guias espirituais o haviam alertado que ele estava trabalhando muito, incansável que era, forçou-se também muito. Mas isso é através de um grande entendimento, sabendo do que ele deveria fazer. E deixou a sua obra pronta para que pudéssemos então dar continuidade. E no seu sepultamento, nós temos algumas palavras de Camille Flammarion, um grande astrônomo da época, e que inclusive faz o primeiro capítulo do livro A Gênese, a cosmologia ou a uranografia geral. É um capítulo lindíssimo que vai nos falar sobre a formação do planeta Terra. E Camille Flammarion faz o discurso na despedida de Kardec e fala o seguinte: a imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Ou seja, vamos olhar para o sol. O sol brilha na natureza, é a grande luz. E a imortalidade deve ser a grande luz das nossas vidas, pois isto é consolador. Sabermos da nossa existência contínua. Isso nos esclarece e nos responde a muitas questões, inclusive a tudo aquilo que Jesus veio nos dizer. Inclusive, Jesus nos disse: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, se o reino do Cristo não é deste mundo, da onde seria este reino? O reino espiritual. E esta máxima da existência do mundo espiritual é o que vai então responder muitas questões propostas pelo Cristo, quando nos diz: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, pois verão a Deus. Jesus já trouxe, sofre-se, tem-se dificuldades, mas essas têm um período muito curto, perto da imortalidade,
da nossa alma. E este é o maior presente que nós ganhamos de Deus, o nosso Pai. Quantas vezes já agradecemos a Deus pela nossa existência, pela nossa imortalidade, por não termos um fim. Quando olhamos a vida de um aspecto, de um ponto de vista superior, mais elevado, essas preocupações nossas aqui do dia a dia acabam ficando muito pequenas. Conseguimos ter mais forças para suportarmos. E a gente sabe, claro, que as situações nem sempre são fáceis. E ninguém aqui diz que é fácil. Mas com entendimento, com aceitação, com gratidão, sabendo que tudo acontece no tempo certo, tudo vai se tornando mais tranquilo. E é por isso que nós temos a ajuda, porque receber a ajuda também é muito importante nessa caminhada. Por isso, quando necessitarmos de ajuda, não tenhamos medo em pedir ou vergonha. Pelo contrário, pedir ajuda é um momento de amor e de carinho para conosco, pois também estaremos à disposição para ajudar o próximo quando ele nos pedir. No túmulo de Allan Kardec, hoje encontrado no cemitério Père Lachaise, em Paris, nós temos o epitáfio, que resume de uma forma muito bonita a doutrina espírita e este conhecimento. E diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, ou seja, este ciclo. Progredir sem cessar. Tal é a lei. Lei com L maiúsculo, lei divina, a qual todos nós estamos sujeitos. Nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar. Lembremos-nos disso, progresso. Caminhamos, avançamos, pois esta é a lei. E assim, queridos, queridas, fica a nossa homenagem a Allan Kardec, que nos proporcionou muito conhecimento para que pudéssemos estar hoje aqui nesta casa e sermos beneficiados com este intercâmbio do mundo espiritual. Muita paz a todos. Salve!